Bom, gente, nós estamos aqui num dos lugares mais emblemáticos de Israel, que é a Fortaleza de Massada. Quem construiu foi o rei Herodes, ele era um grande construtor, ele fez outros empreendimentos extraordinários, como por exemplo o templo, né, que ele remodelou. Ele construiu também o Herodium, que é uma outra fortaleza, um outro palácio dele ali perto de Jerusalém. Mas essa história aqui, a história de Massada, é uma história muito emocionante. Muitas vezes eu, meditando a respeito dela, eu chego até a chorar por conta da pressão que aconteceu aqui com o povo que estava aqui, aproximadamente 960 homens que acabaram perdendo a sua vida de uma maneira trágica. Antes de eu falar exatamente do que aconteceu, nós precisamos entender que no ano 66 aconteceu uma revolta muito importante por parte dos zelotes. Os zelotes eram um grupo de judeus radicais que eles não aceitavam de forma alguma o domínio romano. E eles então, inclusive Judas era um zelote, e uma das razões por que ele teria traído Jesus é porque ele esperava que Jesus fizesse a revolução. O imperador Vespasiano ficou muito bravo com aquilo, e ele resolveu dar um fim naquela rebelião, e ele envia então o seu filho Tito, o general Tito, que depois se tornaria também imperador, e no ano 70 depois de Cristo, ele entra em Jerusalém e destrói a cidade, destrói o templo, não sobrou pedra sobre pedra. Jesus profetizou a respeito disso no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eles pilharam o templo porque eles procuraram ouro entre as pedras, ou seja, acabaram com tudo, houve um banho de sangue. Um grupo de judeus rebeldes conseguiu fugir para Massada. Nós estamos a 27 quilômetros de Jerusalém. Então eles vieram para cá, subiram. Esse lugar é um lugar inexpugnável, como vocês percebem. Não é fácil alguém ser derrotado estando aqui em cima. E a fortaleza era um palácio de veraneio de Herodes. Aqui tinha tudo, aqui tem cisternas que dá para ter água para ficar de eterno aqui. Aqui tem lugares onde eles guardam alimento, ou seja, eles podiam ficar aqui a vida inteira. Depois de Tito entrar e destruir Jerusalém, ele volta para Roma, e lá em Roma, quem já foi ali ao Coliseu, já viu o arco de Tito, que é um arco que ele construiu para celebrar a destruição de Jerusalém e a vitória. Inclusive no arco você olha e você vê a menorá sendo levada e o povo de Israel levado escravo. Mas esses judeus ficaram aqui e permaneceram 3 anos. Resistindo ao Império Romano. Lúcio Flávio Silva, o general romano, foi incumbido de vir aqui e acabar com essa revolta. E ele estava muito bravo, porque ele não queria ficar, não gostava do lugar, não gostava da temperatura, não gostava do povo. E ele veio para cá, a história conta que ele estava muito bravo. Quando ele chega aqui, ele encontrou uma fortaleza difícil, né, de ser derrubada. E ele começou a fazer uma rampa. Acontece que os judeus que estavam aqui ficavam jogando pedras lá embaixo, né? E algumas vezes pedras com betumes, água fervente. E não era fácil. Mesmo com esse exército extraordinário que era os romanos, ele não estava obtendo sucesso. Então o que ele fez? Ele pegou os judeus que ele tinha escravizado e começou a colocá-los para fazer a rampa. Aí os judeus daqui de cima olhavam para baixo e viam seus conterrâneos e falavam: nós não podemos matar os nossos irmãos. E aí então eles foram conseguindo fazer essa rampa até que abril, né, do ano 73, eles conseguiram quebrar a muralha e entrar. Mas antes que isso acontecesse, o Eleazar, que era o líder da comunidade, ele veio e fez a seguinte proposta: olha, gente, se os romanos entrarem aqui, vocês sabem o que vai acontecer. As nossas mulheres vão ser violadas, nós vamos ser mortos e os nossos filhos vão ser escravizados. Então ele fez um discurso primeiro dizendo: olha, é melhor a gente acabar com a nossa vida, né, do que sermos escravizados pelos romanos. Houve uma grande celeuma, uma discussão entre as pessoas. Muitos não concordaram porque os judeus não podem se matar.
e tampouco podem matar uns aos outros. Obviamente houve um segundo momento em que ele chama e traz aquela palavra, aquele discurso bem acalorado, e foi realmente um momento, eu quero que vocês imaginem um momento muito triste, gente, porque o que foi decidido foi encontrado depois numa sinagoga, nós vamos passar para ver, 10 pedaços de cerâmica com os nomes de 10 líderes, que ficou decidido o seguinte: 10 líderes iriam matar cada um seus clãs, as suas famílias, e no final um grupo ia matar todo mundo e o último que sobrasse ia se matar. Então nessa noite, né, que antecedeu esse massacre, foi muito triste, porque as pessoas saíam com as suas famílias e iam passar um tempo. Então eu fico imaginando, né, o que eles pensavam, o que eles falavam. Então houve momentos tristes de choro, né, de abraços. Eu acho que foi realmente uma coisa muito emocionante. As crianças provavelmente não entendiam o que estava acontecendo, mas podiam perceber, né, no olhar dos pais, aquela tensão. E o fato é que eles foram fazendo isso, né, foram se matando, os líderes foram matando as suas próprias famílias, não é isso? E o último se matou e botou fogo em si mesmo, que foi Eleazar. Mas ele não fez só isso. Eles puseram fogo em tudo que tinha aqui. Eles só não queimaram os alimentos, porque eles queriam dar uma sinalização para os romanos dizendo: olha, nós poderíamos sobreviver aqui. Nós podíamos viver aqui até o fim. Nós não fomos mortos porque acabou o suprimento, acabou a provisão. Nós decidimos que a liberdade é mais importante do que a própria vida. E assim, quando os romanos entraram e eles viram aquilo tudo devastado, né, tudo pegando fogo, eles gritaram, começaram a chamar para ver se havia alguém, e existia numa cisterna 2 servas escondidas com 5 crianças. E foi no relato destas mulheres que o historiador Flávio Josefo, o maior historiador judeu, inclusive contemporâneo da época não de Cristo, porque ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, mas ele é contemporâneo, né? Ele cresceu e ele menciona Jesus, que Jesus foi um judeu, que os seus seguidores chamavam de Messias. Esse homem foi um homem que durante um tempo ele teve tanto relação com os fariseus, era alguém de família sacerdotal, depois ele foi e se aliou aos romanos, se tornou alguém aliado dos romanos, e ele é o maior historiador judeu da época, e ele conta essa história dizendo que Massada termina como um ato de heroísmo, de bravura, de um povo que se recusou a ser escravizado. A história de Massada, ela se torna algo muito extraordinário também, porque no ano de 1973 houve uma guerra aqui em Israel, chamada Guerra do Yom Kippur. E quando os inimigos estavam invadindo, um destacamento do exército israelense estava para ser obliterado e destruído. E aí, um dos soldados falou: e agora? O que nós vamos fazer, né? Vamos nos render, vamos nos entregar? E ele ouviu do outro lado o comandante dizendo: Massada nunca mais. E isso se tornou um lema do povo de Israel e do exército de Israel. Ou seja, se vamos morrer lutando, mas não nos rendendo. Então, esse lugar aqui, gente, é um lugar emblemático. E o Beno vai nos dar alguns detalhes também sobre como hoje o exército de Israel, ele recebe aqui a sua formatura, os jovens, e como isso se tornou um lugar emblemático para a bravura e para a coragem desse povo, que é um povo democrático, que vive nessa nação, respeita todas as crenças, os povos, mas que é muitas vezes perseguido pelos vizinhos inimigos. Então, o povo de Israel só sobrevive pela bênção de Deus, mas pela sua bravura também e pela sua capacidade de enfrentar o inimigo e não desistir. Então é isso, gente. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Mostra aí a galera. Beno, você quer